Ok. Então, hoje a gente tem a nossa segunda aula de laboratório, que vai, né, como a gente planejou o curso, vai acompanhar o que a gente viu aqui na parte teórica, né? Então, na última semana a gente discutiu essa parte de Geometric Deep Learning e de aprendizado de sinais com Machine Learning. A aula de hoje, prática, vai focar principalmente nesse último vídeo aqui de aprendizado de sinais e Machine Learning. Mas eu vou fazer a aula em duas partes, porque a gente tem o prazo, né, do primeiro assignment, encerrou ontem à noite. Então, eu vou fazer a correção aqui, vou fazer alguns comentários, ver também se vocês têm algumas dúvidas. E aí, depois dessa parte de rever, né, o assignment 1, a gente parte para explicar o assignment 2, né, como é que vai funcionar esse próximo. E aí, se tiver um tempinho, a gente discorre também um pouquinho sobre a pesquisa que a gente vem fazendo aqui no Visgraph, que está muito relacionada com o que a gente viu aqui nessa parte de aprendizado de sinais, tá bom? Então, vou começar aqui abrindo o notebook do primeiro assignment. Acho que eu posso até é, executar algumas coisas aqui, se for necessário. Vamos ver. Tá na GPU já, legal. Também ver se a gente bota um tamanho de letra maior aqui. Certo, então, não tinha muito mistério aqui nesse... Não deveria ter, né, muito mistério nesse notebook, porque o objetivo desse primeiro assignment é justamente familiarizar vocês com o PyTorch, né, Python. Não sei quantos de vocês já programavam em Python, já tinham feito alguma coisa com PyTorch. Então, muito do código já estava pronto. E quando eu expliquei o assignment, a primeira parte, assim, a segunda parte, né, que é o assignment mesmo, ele era basicamente replicar a primeira parte com algumas modificações, né? Então, testar isso se você estava entendendo como que essas coisas estavam acontecendo. Então, deixa eu conectar aqui ao Drive, algo que vocês talvez tenham feito, vocês queriam manter dados, né, do que vai ser gerado aqui. Então, aqui tinha uma parte para fazer que era opcional, né, que eu coloquei aqui como um aquecimento, que é implementar um perceptron sem utilizar, né, o PyTorch, né, que tem realmente a implementação de todas essas coisas lá dentro. Então, é um aquecimento no sentido de que quem, de repente, não tem muita familiaridade com NumPy, com, enfim, SciPy, PyTorch, essas bibliotecas de computação científica no Python, poderia se ambientar aqui, porque a ideia, né, do Perceptron matematicamente é muito simples, né? Você faz uma combinação linear das entradas com os pesos que você tem e aplica uma função não linear depois disso, né? Mas, assim, descrever matematicamente e depois escrever em código pode não ser tão simples para quem não tem familiaridade com programação. Então, é um exercício interessante. E eu deixei aqui, como é um aquecimento apenas, eu não ia contar para a nota, eu deixei esse link que leva para uma implementação. Você poderia depois observar isso aqui, aprender a partir dela, se você não conseguiu fazer, né? Então, basicamente, aqui ele faz uma classe definindo um novo tipo de dado, né, chamado Perceptron, e você vê que ele tem alguns atributos aqui dentro, né? Então, esse Perceptron aqui, ele já está assumindo que a função de ativação ela vai ser a relu, né? Aquela função que ela é zero quando o valor é menor do que zero e a identidade quando é maior ou igual a zero, né? Então, por conta disso que ele está colocando aqui dentro esse threshold. E vamos ver o que tem aqui. Sim. Então, ó, taxa de aprendizado, essas coisas, na verdade, você não precisava implementar, porque se você quiser, assim, a gente não precisava treinar o Perceptron, né? Acho que a coisa mais importante aqui de implementar é realmente essa parte dos pesos e da combinação linear, inclusive porque nesse processo de utilizar Python e essas bibliotecas científicas para trabalhar, muitas vezes a gente não vai usar aquele laço for tradicional para fazer iterações, né? Então você vê que você poderia, né, fazer uma combinação linear fazendo um for aqui para pegar aqui a posição do input e a posição do peso e fazer um produto e no final você somar tudo. Mas já existe
função aqui da NumPy de fazer um produto escalar, né, entre esses dois valores aqui. E aí repara como foi, a implementação dele foi uma escolha aqui de projeto, né, você poderia fazer diferente, mas a escolha que ele fez foi usar os pesos como a quantidade de inputs mais um, porque ele está colocando aquele bias, né, o que é somado e não é multiplicado pelos inputs, como a posição zero do peso, né, da variável de peso. Então, você poderia colocar separado, poderia colocar com uma zero, poderia colocar com uma última posição, só que é uma escolha de projeto. E, bom, é isso. Então, basicamente, é o predict aqui que a gente precisava, nem precisava dessa parte de treinamento, só para ver se vocês entenderam como que o Perceptron funciona. Daí, seguindo acho que vou botar para executar logo tudo aqui, a gente vai seguindo e acompanhando. Tinha a parte que eu apresentei na aula de implementar uma coisa para uma função, né? Uma rede neural para aprender uma reta, né? Então tem basicamente um único neurônio aqui, um único perceptron, e com isso a gente viu que era capaz de aprender a aproximar uma reta quando a gente treinou. Ele está treinando aqui, ó, agora. E a tarefa, então, era utilizar uma rede mais complicada do que aquela, né? Que tem aqui vários neurônios, várias camadas, e treinar uma nova função, tá? Então, é um exercício de regressão. Você tem que ter uma função ali, né? Eu sugeri uma função da reta, na reta, né? Trabalhando ali no intervalo que a gente escolhe, porque é algo que a gente consegue visualizar fácil, assim, que nem essa reta aqui, né? E aí, a forma mais fácil de resolver esse exercício é usar toda a estrutura que eu já coloquei ali para vocês, né? Então, você vê que aqui em cima, antes de fazer o treinamento da reta, eu defini todas essas funções aqui de treino e teste, e também defini esse algebraic dataset aqui, né? Que é uma forma de trabalhar com essa estrutura dataset do PyTorch e passar os dados para ele lá por meio de um data loader. Então, esse Cairo já é flexível o suficiente para vocês passarem uma função diferente, um intervalo diferente, e uma quantidade de pontos que você queria mostrar dentro desse intervalo, e aí construir, então, um conjunto de dados utilizando essa função, né, e fazendo amostras dentro desse intervalo. Então, aqui embaixo, vocês vão ver que o que eu fiz foi exatamente isso. Eu defini uma quantidade de pontos para serem amostrados dentro daquele intervalo, 2.000 para a gente treinar. Depois 200 para eu avaliar se a função está correta. O intervalo que eu estou escolhendo aqui é de 0 a 1.8, já vou explicar por quê, que foi um intervalo quebrado assim. E essa função, eu peguei uma função aqui bem complicada, que eu saí buscando na internet mesmo, funções que tinham gráficos diferentes. Eu peguei essa função aqui, que é o módulo do seno de x elevado a x, dividido por 2 elevado a x menos π sobre 2 dividido por π. Então, assim, uma coisa completamente maluca mesmo, mas que tem esse gráfico aqui que tem essas cúspides, né? Uma coisa de dificuldade, e vai como se fosse uma bola quicando aqui, né, depois, né? E uma curvinha a mais. Então, é uma função bem difícil. E aí aqui está a descrição dela. Então, para mostrar para vocês, né, que o processo é bem flexível mesmo. Você podia escrever qualquer expressão aqui que representasse uma função, passar isso aqui embaixo como a função. Aqui eu estou usando um recurso do Python que é Lambda, que talvez você não tivesse conhecimento sobre isso, mas você poderia definir uma função, o nome da função aqui, e o argumento dela, e colocar todo o corpo dela aqui dentro e passar o nome da função aqui. Funciona também, né? Importante que você passe uma função. E aí, replicar esse código que é basicamente o que está lá em cima, né? Repliquei o mesmo código. Então, criei o dataset, criei o data loader, criando um novo modelo, agora a partir dessa multilayer network aqui. Falei para vocês experimentarem algumas coisas, eu experimentei, se vocês olharem o código, eu aumentei aqui, por exemplo, essa capacidade, e se você quisesse testar novas funções de perda, você podia trocar aqui, né? No lugar dessa relu, enfim, tem elu, vamos ver se isso sugere aqui. Então tem elu, tem sigmoide, tem tangente hiperbólica,
algumas opções que vocês podiam testar e ver se como é que o resultado se comportava. E tem que lembrar de criar aqui um novo otimizador, né? E aqui eu estou replicando exatamente o mesmo que a gente usou lá na primeira parte, quando eu expliquei. Só que é importante passar aqui os parâmetros do novo modelo, né? Então, se você esquecer de fazer essas coisas, tentar replicar o código, simplesmente jogar as coisas ali embaixo, você pode ver que você vai ter um modelo que não é atualizado, né? Toda hora que ficar, não sei se algum de vocês observou esse erro enquanto estava treinando, mas se você esquecer, por exemplo, de atualizar aqui os parâmetros do otimizador e acabar utilizando o mesmo que já existia lá, você vai ver que o seu modelo não é atualizado, né? Vai ficar treinando sem nada acontecer, né? E aqui está o trechinho, né? Então eu botei 1.8 de intervalo para pegar só aquela primeira curva, porque a outra parte ele não aprendeu mesmo, né? Eu tenho até aqui um desenho aqui para vocês para mostrar como é que ficou algumas dessas aproximações. Por exemplo, aqui, opa, engraçado que ele não quer abrir o GIF aqui. Será que se eu jogar ele para cá ele abre? Deixa eu puxar ele para dentro. E aí você vê que ele vai andar assim na direção da função, que nem esse carinha está fazendo aqui. A gente está vendo que está demorando, mas ele está indo. Mas ele realmente não vai aprender aquelas curvinhas que tem lá embaixo. Isso, inclusive, se relaciona com o que a gente vai ver nessa parte de aprendizado de sinal, assim, que a gente vai testar lá no novo assignment, né? Então, deixa eu ver aqui se o Google Colab abre o GIF direitinho pra gente. Está mais lento porque está treinando aqui, né? Pronto. Então, ó, você vê que começou com uma reta lá embaixo, aí começou a crescer, e ele vem entortando aos pouquinhos, e aí, assim, ele começa a pegar meio que um jeitão, assim, dessa curva, né? Mas ele não pega realmente os detalhes da curva, né? E mesmo depois de 30 mil épocas sobre esse conjunto de dados, não vai pegar, tá? E aí, esse outro, né, reduzindo para esse trecho aqui, com 30 mil épocas também não pega, vai ficar mais ou menos isso aqui mesmo que a gente está vendo, mas com 100 mil, no final eu consegui uma coisa tipo isso aqui, né? Então, quase lá, mas ainda aqui nas extremidades não chegou, tá? E a gente vai ver até uma forma de resolver isso no segundo assignment. Não vou explicar isso agora porque faz parte, né, assim, você tem teoria suficiente já para inferir um pouco disso a partir do que a gente viu na última aula, mas você vai ver mais essa coisa na prática no próximo assignment mesmo, tá? Mas funções mais simples, tipo uma parábola ou cosseno, um cosseno não muito oscilante, não, um cosseno de baixa frequência, assim, você iria conseguir aproximar, né? E com uma REO mesmo, e talvez com algumas outras funções de perda você conseguisse se aproximar mais rápido do que a REO, tá? Funções que já têm uma certa curvatura. Então, é basicamente isso, né? Replicar essa parte e observar os resultados, descrever o que você viu, né? Enquanto você foi fazendo esses experimentos aqui com novos hiperparâmetros. Então, sei lá, aqui eu tive que mudar, por exemplo, o número de épocas, porque eu vi que com 30 mil não estava conseguindo aproximar, mas com 100 mil deu para aproximar. Uma coisa que eu poderia tentar é diminuir não, aumentar, né, a taxa de aprendizado, já que está indo muito devagar, e ver se você consegue fazer ser mais rápido. A função de perda, para o caso que a gente está trabalhando aqui,
a gente está usando essa função que é o erro médio quadrático, está definido aqui em cima no lugar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Erro quadrático médio. Aqui. E para esse problema que a gente está fazendo aqui de realmente fazer um fitting ali da função, acho que essa aqui é a melhor função de perda que a gente tem para isso mesmo. É uma função que é bem sensitiva a outliers, então ela vai forçar ali no aprendizado que você tente passar por cima de todos os dados mesmo, que é o que você quer, né? Para esse caso aqui. A gente não está se preocupando com generalização, outras coisas. Tá? E o que mais que poderia ter testado aqui? Mudar o domínio e tal, testei, né? Mudar o número de camadas, se quisesse aqui, eu testei aumentar o número de neurônios por camada, porque é uma coisa que vinha sempre decrescente aqui desde o começo. Você poderia adicionar mais camadas, de repente, se você quisesse fazer algo assim, né? Aí tomar cuidado só que é a última camada aqui que tem que ficar com a saída 1, né? Que é a saída da tua rede. Tua rede é uma função de R em R, né? Então, garantir que o que está saindo aqui está entrando na próxima camada. Né? Isso é importante para você ter a sua rede consistente, senão você vai ter um erro quando você tentar executar. E é isso. Então, se tiver alguma dúvida, a gente pode discutir agora, senão eu passo já para a próxima parte. O Wilton mudou o otimizador, né? Também uma forma de hiperparâmetro, né? Uma escolha que você tem de como é que você vai fazer o seu treinamento. Ele utilizou o Adam, é uma possibilidade que você tinha. Como a gente não falou muito disso antes, né? Eu esperava que vocês realmente, quem não tem experiência, apenas replicasse o código, né, que viu ali, mas quem já tem alguma experiência com PyTorch pode sim trocar o otimizador, trocar outras coisas. O Rodrigo aqui comentou que confundiu o dia da entrega. Pode enviar, né? Mas dependendo, a gente pode acabar reduzindo um pouco o grau desse assignment, mas é importante que envie, sim. Mais dúvidas? Algum comentário? Alisson, Diga. você falou a questão da atualização do modelo. Eu percebi isso, mas eu não entendi se é um bug ou se é realmente do uso de usar essa biblioteca. Ou seja, qualquer mudança a gente tem que reiniciar nosso modelo. Porque, Não, assim, não é um bug. no momento, eu via que era uma vantagem. Ou seja, rodou 1000 épocas, se eu quisesse rodar mais 1000, ele já tinha na memória o treinamento, era só rodar a célula, né? Isso. Mas em outros momentos ele era uma desvantagem, né? Porque se eu mudasse algum parâmetro, ele não atualizava, né? Não, calma, é porque tem algumas coisas que tem que considerar. Então, vamos lá, você tá fazendo um treinamento aqui. Vamos olhar aqui para a função de treinamento mesmo, que é o código que vai ser chamado aí quando pedir para treinar. Então, o que essa função aqui está fazendo, né? Ela está colocando o modelo aqui em estado de treinamento, quer dizer, no PyTorch você tem dois estados do modelo, tem o de treinamento e o de avaliação, que para o nosso caso aqui não vai fazer muita diferença, ele basicamente vai economizar um pouco de computação em termos de, se eu vou inferir apenas, eu não preciso me preocupar tanto com o gráfico computacional. Mas para alguns modelos mais complexos, tem algumas coisas de batch normalization, tal, que só acontecem quando está durante o treinamento. Então, isso aqui é algo comum de encontrar em código, mandando para o dispositivo aqui, no caso, a GPU, que a gente está trabalhando. Aí tem o dado para a GPU e tal. E repara o seguinte, o fluxo de treinamento é esse. Faça predição utilizando o modelo. Então, o modelo está com uma certa configuração de parâmetros, que no começo não tem muito a ver com o teu dado, né? Uma coisa meio aleatória. E aí você passa o dado, faz a predição. A predição está aqui. E aí você vai calcular a perda comparando a predição com o dado, né, o valor real que você conhece. Então, você quer que essas coisas aqui se aproximem, nossa função de perda é o erro quadrático médio entre essas duas coisas aqui, né? Aí você tem esse valor aqui de perda. Então, assim, baseado nisso aqui, você vai calcular para onde você deve andar, né? Um gradiente descendente. Só que quem é responsável por fazer essa atualização dos parâmetros, né, é
esse objeto chamado otimizador aqui. Você poderia ter dado qualquer nome para ele, mas o importante é que ele é uma instância de algum tipo de otimizador do PyTorch, seja que o gradiente descendente estocástico aqui, né, o Vanilla, ou o Adam, que é tipo uma modificação em cima disso. E aí, como esse cara aqui é o responsável por fazer isso, ele tem que saber quais são os parâmetros que vai atualizar. Então, você vê que no momento que você cria ele, você passa os parâmetros. Ah, esse aqui são os parâmetros que ele está preocupado em atualizar, né? Então, se você for fazer um novo treinamento com um modelo diferente, você tem que ter um otimizador diferente, porque os parâmetros que o otimizador vai atualizar dependem do modelo que tu está treinando. Se você quer continuar treinando o mesmo modelo, aí tudo bem, você não precisa criar um novo desse aqui, nem um novo modelo, você pode simplesmente continuar iterando, porque é que nem aqui, né? Quando o modelo começa, no começo de tudo, ele está com os parâmetros com os valores aleatórios, mas não importa quais eram os valores que estavam lá, né? Para essa estrutura aqui do programa, não importa. Ele tinha uns valores lá. Ah, se começou no aleatório, você está partindo de uma configuração, se começou a partir de 1000 épocas depois de treinado, você tem uma nova configuração, mas é, esses valores são irrelevantes. O importante é que, independentemente do que tiver lá, esse otimizador vai atualizar os parâmetros que foram passados para ele. Então, você tem que prestar atenção lá embaixo, que se você estiver usando os mesmos nomes, você tem que garantir que você criou um novo, né? Senão você não está vendo ele sendo atualizado. É só isso. Entendi. Mais alguma dúvida, algum comentário? Essa função, a Hello, como função de ativação. Quando a gente está fazendo uma regressão, então, se a regressão for de uma curva mais suave, como um seno, um cosseno, o Hello, então, de alguma forma, ele não é uma função como sigmoide ou tangente hiperbólica. Ele vai ser melhor, mais ou menos essa ideia? Eu esperaria que a tangente hiperbólica fosse melhor do que a ReLU para aproximar um cosseno, assim. E provavelmente ela já vai começar mais curvada, né? Porque a Aham, ReLU você viu que ele teve um padrão ali de, tipo, tem uma reta que vem até uma média mais ou menos da função e depois disso ela começa a ir quebrando aos poucos até aproximar, né? Então, eu esperaria que a tangente hiperbólica, por exemplo, fosse melhor. Não sei se você testou isso num caso mais fácil, né? Para esse caso aqui, não teve muita diferença. Assim, ela começou mais curvada. Eu fiz um teste, ela começou mais curvada e tal. Só que eu não deixei rodando 100 mil épocas com tangente hiperbólica, por exemplo. E com 30 mil, eles tiveram um resultado muito parecido. uhum. Não, eu acabei, Com, eu troquei a Hello, eu acabei testando funções mais simples, como uma parábola. Ela uhum. acaba sendo, em alguns momentos, junções de segmento de reta, assim, É isso mesmo. não necessariamente É, uma curva bem acentuada, assim, bem bonita. Aqui ainda dá para ver, ó, que, por exemplo, aqui tem como se fosse uma quebra, né? Aqui também. Mas Aham, se você treinar tempo suficiente, ele aproxima, né? Vai olha, ficar, se tiver muito, né? Tiver dado o suficiente, muitos pontos, você vai ver que vai ter uma aparência suave. aham, legal, valeu. Beleza? Vou passar para o próximo, então, que é o assignment que nós temos para hoje. Então, a gente viu na semana passada, nessa parte de aprendizado de sinais, que tem toda uma teoria de amostragem, reconstrução, de aliasing, e também de aprendizado com como que isso se relaciona, né, com o aprendizado de redes neurais, né, em cima de sinais. E eu coloquei aqui, né, o link para aula, mesmo o link que está lá na página do curso, né, começar para garantir que todo mundo está vendo as coisas. E deixa eu conectar aqui, de repente, se precisar rodar alguma coisa aqui também.
Então, já deixei aqui tudo que precisa ser importado para a gente trabalhar. Coloquei aqui dessa vez essa semente. Tem algumas coisas que são aleatórias, assim, e aqui a gente consegue replicar, né? Até mesmo você estiver querendo gerar, sei lá, o mesmo sinal aleatório ali, depois você pode reiniciar aqui a semente e rodar de novo, que você vai conseguir ter o mesmo sinal que você queria gerar, tá? Então, tem uma parte ali do exercício que tem a ver com isso. Aí eu estou dando aqui umas funções que são o seguinte. A primeira era para gerar um grid dentro de um intervalo. Aqui está o começo do intervalo. Se você não passar nada, vai começar em -1 e vai terminar em 1, tá? E aí você vai passar aqui a quantidade de amostras, basicamente, e a dimensão, né? Então, essa é uma função que eu adaptei. Eu peguei ela de um notebook, de um outro trabalho que a gente vai ver, que ele trabalha com imagens, né? Por isso que ele colocou aqui side lane, né? O tamanho do lado, que seria de uma imagem, e dimensão igual a 2, né? Por padrão. Mas a gente pode utilizar essa mesma função para gerar um intervalo, né? E basta passar a dimensão igual a 1 e quantos pontos você quer ali dentro do intervalo. Aqui é uma classe que eu vou voltar já já. E aqui formas de criar alguns sinais e exibir, né, também, né? Então, eu não sei quantos de vocês têm experiência com Matplotlib, já dei alguns códigos para vocês visualizarem coisas, tá? E a gente começa, então, fazendo esse exercício de amostragem uniforme. A priori, você não precisaria trocar um intervalo ali, de trabalhar entre -1 e 1 mesmo. E vamos fazer a observação de alguns sinais, né? Então, eu deixei aqui esse código que faz uma amostragem que é... Opa! Deixa eu só ver. Isso, tá certo. Então, aqui eu estou fazendo a amostragem de uma função. Então, eu chamei aqui de sinal. É uma função que é a soma aqui de cosseno de 2x com seno de 4x. Tá? E aí eu estou criando um grid de amostragem aqui que tem essa resolução, 1025 pontos aqui. Tá vendo? Com dimensão 1. E estou criando um outro grid que é menos refinado que aquele, que tem essa resolução aqui, ó, de 33 pontos, também, né, em uma dimensão. E usando a função que eu dei ali, o código para vocês já, que é para mostrar tanto os pontos aqui, ó, aqueles 33 pontos, quanto a função mesmo com os 1025 pontos, tá? Então, qual que é a ideia dessa função aqui, multiplot? O primeiro argumento é um par XY, só que ele vai é uma par de listas, né? Assim, uma lista de vários X, uma lista de vários Y, ele vai usar isso para mostrar como pontos, tá? Então, por isso que o nome do argumento aqui é dots. E o segundo argumento é uma lista que pode ter mais de uma função até. Aqui eu estou usando uma só, né? Tá vendo que tem uma lista aqui, ó, cochete, mas estou passando aqui um único par. E aí é o par aqui do X, todo esse grid que a gente já mostrou aqui, e dos Y, que é o quê? Eu passar aquele grid, né, o mesmo grid, pela função signal aqui, né? Que é esse cosseno de 2x, seno de 4x, tá? Então, estou passando aqui xy. Só que, como segundo argumento, ele não vai mostrar como pontos, que nem esse aqui. Ele vai mostrar, realmente, vai fazer a interpolação da curva. Como tem muito ponto aqui, a gente vê ela de maneira bem suave, tá? Então, o que a gente está vendo aqui são, primeiro, os 33 pontos amostrados aqui em cima, em azul, e em laranja aqui tem a curva do nosso sinal. Beleza? Tudo isso dentro do intervalo aqui, -1, 1. Aí, isso não é exercício, né? É só rodar isso aqui, o código está dado. O exercício aqui começa com implementar uma função para reconstruir um sinal que foi amostrado uniformemente usando a base de Shannon. Né? Então, a gente vai usar aquela função sync, né? Seno de x sobre x, seno de πx, né? Sobre px. E aí você vai mostrar o gráfico do sinal original e do reconstruído. E vai ver se eles estão iguais, próximos, o que tem
por ali, né? Você vai responder o que você observou e tal. E se tiver alguma divergência, alguma coisa não inesperada, você explica o que você está vendo e possíveis causas, coisas desse tipo. Aí o próximo exercício é reduzir a taxa de amostragem até ela estar abaixo do limite de Nyquist, que a gente viu lá na aula, né? E tentar reconstruir o sinal usando a base de Shannon de novo. E aí uma outra opção é, ao invés de diminuir a taxa de amostragem, você aumentar as frequências que você tem no sinal. Tá? Então, você não é obrigado a usar o sinal que eu estou dando aqui. Eu dei ele já para vocês terem um código mostrando como é que funciona essas coisas que eu te passei aqui, né? Tanto visualização, como gerar grid, essas coisas. Mas se você quiser usar uma função diferente, você vem aqui, muda a função, escreve uma outra função, amostra o que você achar melhor, tá? Então, você pode escrever uma função que tem a frequência mais alta do que aquela. E aí, como exercício, também coloquei para você tentar de novo com funções que são compostas de mais frequência. Então, se você decidiu usar a função que eu te dei, ainda assim você vai precisar fazer uma função nova aqui, né? Que pode ser, sei lá, somar mais um seno ali, você escolhe. Tá? E aí eu estou dando uma sugestão de template aqui de reconstrução utilizando a base de Shannon, que é o seguinte: você tem essa função aqui, Shannon Reconstruction, você pode mudar o nome também, fica à vontade. O que ela vai receber? Ela vai receber a lista com os valores X, da grade de amostragem, e Y, né? Um Y correspondente para cada X, tá? E aí, com esses dados amostrados, você vai retornar uma nova função que é capaz de interpolar eles. Então, como que essa função deve ser usada, né? Você, por exemplo, o sinal reconstruído, ele tem que ser algo desse tipo. E aí você passa aqui o X e o Y, né, que você amostrou, e aí quando você... Aí essa variável aqui, ela vai ser uma função que funciona como se fosse o sinal original lá, né? Eu posso passar, por exemplo, o grid inteiro aqui, e ela vai me passar, né, para cada X ali do grid, ela vai me dar o Y correspondente. Então, ela é a função que interpola, né, esses valores aqui, né, quando você, enfim, amostra em outros lugares da grade. Então, é esperado, né, como ela é um interpolante, é esperado que em cima dos pontos x, y que você passou, né, a função vai ter exatamente o mesmo valor, né, do teu dado, e entre eles ela vai fazer alguma outra coisa que você espera que seja coerente com o sinal o sinal original que você tem, tá? Então, seria essa a ideia. E aí, para você exibir os dois juntos, você pode usar aquela função multiplot. E, por exemplo, você pode passar esses mesmos x e y aqui que você usou amostrado como pontos e como funções ali, né, uma reta contínua, né, uma curva, na realidade, que nem o laranja que a gente está vendo aqui. Você pode passar esse aqui que é o original e pode passar o teu reconstruído. Então, você quer reconstruir em cima do mesmo X, né, o mesmo grid, só que você vai passar outra função. Ao invés de passar o sinal original, você vai passar isso aqui. Tá? Então, seria uma ideia de como exibir essas coisas juntos, por exemplo. Tá? Beleza. Aí, continuando, a próxima parte eu dou um código para você exibir. Diga. Perdão por interromper, é só para não acabar não descendo no notebook e Pode depois ficar. perguntar. Voltando naquela função, o Shannon, da def Shannon, uma pergunta mais do código, uma pergunta mais da linguagem. Essa função interna aí, def rec, ela é tipo uma função, eu nunca vi isso, é uma função private
Ou seria exato? É uma função o quê? Private, ela funciona só dentro que ela está definida dentro de outra função, né? É, Python não tem noção de modificador de acesso, né? Público, privado, protegido, essas coisas não existem no Python. Essa função, assim como qualquer variável que se define aqui dentro, né, sei lá, x igual a 7, ela está restrita ao escopo da função maior, né? Se eu definir x igual a 7 aqui e pedir o valor de x aqui, ele não existe. Assim como se eu definir essa função aqui dentro e tentar usar ela aqui fora, ela não existe, né? Ela está fora do escopo que ela foi definida, né? Mas ela vai ser retornada aqui. Então, eu vou poder ter acesso àquela posição de memória a partir dessa outra variável, porque eu estou retendo esse valor aqui fora dessa forma, né? Isso aqui é uma estratégia para evitar você ter que usar uma função, porque uma outra forma de você fazer isso aqui seria o seguinte: você vai definir a sua função de reconstrução e você vai dizer que toda vez que você quiser um valor t interpolado, você precisa passar os dados x e y que você usa para calcular a interpolação. Então, essa seria a forma mais básica, vamos assim dizer, de escrever essa função em Python. Só que aí você vê que ela não funciona mais igual a original ali, né? Eu defini aqui esse signal como cosseno de 2x mais seno de 4x. É uma coisa que recebe um único parâmetro, recebe apenas o x. E funciona dessa forma, né? Eu passo aqui se eu passar uma lista, né, que é um vetor aqui, que é essa grade de amostragem, passar na minha função, ele vai retornar todos os y correspondentes lá. Para funcionar da mesma forma, eu usei essa estratégia aqui. Mais uma outra forma de fazer seria essa aqui. Toda hora que você precisar pedir um valor novo, você passa x e o y, né? Então, ia ficar um pouquinho mais chato aqui de usar, mas funciona. Tá? Ok, entendi. Obrigado. Na, Aí, passando então para a próxima sessão, esse código aqui ele vai mostrar as frequências ali no sinal, né, calculado usando o algoritmo de Fast Fourier Transform, né, FFT. E aí então você vai olhar nos experimentos que você fez ali na sessão anterior e vai comparar as frequências do sinal original e do sinal reconstruído, né? Então, tanto o caso que você fez com mais pontos, né, uma taxa de amostragem superior ao limite de Nyquist, quanto quando você diminuiu abaixo desse limite. Aí você compara a transformada de Fourier, os valores que estiver mostrando, das duas e vê se tem alguma coisa interessante, tal, que você quer relatar, tá? E aí, uma única observação aqui para usar essa função aqui, você precisa usar um objeto do tipo sinal 1D aqui, tá? Então, esse sinal 1D ele recebe o x e o y, e ele constrói o sinal, e aí você vai passar ele para esse cara aqui. Então, funcionaria assim: se você tem essa variável aqui, que é o seu sinal de teste, ela seria sinal 1D, o x, por exemplo, o grid completo, e o y, a imagem do grid completo. Ou um grid menor, se você quiser mostrar menos pontos, tá? Aqui ele está reclamando que o segundo D é maiúsculo. Então, agora eu tenho um objeto que é um sinal 1D e eu posso usar aquela função ali para exibir a transformável de Fourier dele, tá? E a função funciona tanto se você passar um único sinal, quanto se você tiver um outro sinal. Também você pode passar uma lista de sinais. Se tivesse um outro, iria funcionar também, tá? A função sabe lidar com os dois casos. E aí você pode comparar, né, o original e o reconstruído. Você vai ver as frequências dos dois ali no mesmo gráfico, né? Idealmente, você gostaria que eles
que tudo tivesse bem superposto, né? Que fosse exatamente as mesmas frequências no original, no reconstruído. Aí você vê que, se é isso que vai acontecer ou não. Beleza? Aí vem a segunda sessão, que é para a gente explorar essa parte de aliasing, né? E aqui eu dou mais um trecho de código que é para gerar um sinal diferente, né? Um sinal que tem uma natureza estocástica, que é esse pairing noise. Por que isso? Porque os sinais que a gente estava gerando ali, né? E que você, a menos que você queira realmente trabalhar em fazer uma função muito complicada e tal, não vai ter muitas frequências. Quando você olhar a FFT, você vai ver que ela é bem esparsa, assim, vai ter uns picos assim, em alguns lugares. E esse pairing noise, ele vai ter realmente uma distribuição de frequência grande ali no espectro, se você estiver observando, tá? E, então, o primeiro exercício é você segmentar, olhar para esse pairing noise, né? Então, você vê que ele tem 3 argumentos aqui, né? 3 parâmetros diferentes, que, dependendo dos valores que você coloca aqui, ele vai ter uma cara diferente. Então, você vai experimentando, mudar os valores e tal, até que você achar um que você gostou e que não é muito simples, você vai ver que dependendo dos valores, ele pode ficar mais liso ou mais rebuscado, assim, cheio de pontas e tal. Então você pega um ali que tem detalhes assim finos para a gente poder explorar nos próximos exercícios e mantém o gráfico dele aí, né? E aí você pode explicar um pouco do que você está vendo. E aí próximos exercícios vem em cima desse sinal que você escolheu, né? Então, você vai pegar esse sinal, você vai subamostrar ele. Você vai subamostrar de uma maneira bem simples, né? Bota ali ingênua, que é a seguinte: você vai pular alguns pontos, né? Então, você tem um sinal de 64 amostras, por exemplo, né? Eu estou usando, na verdade, 65, uma coisa ímpar, porque se você usa par, e você simplesmente pular, né? Você tem 64 pontos. Aí você vai pular, vai pegar só os que tem índice par, por exemplo. Você vai perder ou o começo ou o final do sinal, né? E vai começar a diminuir no intervalo. Então, para evitar retrabalho nisso aí, interpolar, fazer outras coisas, uma dica que eu dou é você usar um sinal que tem um tamanho ímpar, porque se você tivesse tipo 64, 65 amostras, e você pegar só a cada 2, né? Você vai pegar o começo e você vai pegar o final, com certeza. Então, você vai fazer isso, você vai subamostrar o sinal por uma certa taxa, não precisa ser metade, pode ser até mais agressivo, sei lá, uma amostra a cada 16. E aí você pega essa amostra e ignora todo o resto. Aí você vai usar a tua função que tu já fez de interpolar para reconstruir o sinal, né? Tem uma função de reconstrução, você usou lá em cima, você pode usar ela mesmo. E aí você compara o gráfico do sinal original com o gráfico reconstruído e vê se você consegue perceber aliasing, né? Ver alguma coisa estranha, algo que parece aliasing para ti, olhando esse gráfico, né? E aí depois você vai fazer o gráfico da transformada de Fourier dos dois também, né? O original e o reconstruído, e ver o que você enxerga ali nesse gráfico, né? Ali o aliasing deve ser bem visível, né? No gráfico de frequências. Aí vamos passar a parte de imagem agora, né? Então trabalhamos tudo em 1D, vamos passar a parte de imagem. Eu já estou dando um código aqui para baixar essa imagem específica aqui, que é uma camisa listrada. E ela vai ressaltar bem essa questão do aliasing para a gente, tá? Então quando você rodar, você vai ver essa camisa aqui. E a ideia é que você faça o mesmo exercício que você fez com o pairing noise, só que com a imagem, né? E aqui eu já dei um fator que deve ser 8. Então, a cada 8 amostras, você vai manter uma. Um pouquinho mais complicado aqui, assim, em termos de código, é bem parecido mesmo, tá? Mas tem que lembrar que a imagem é 2D, né? E aí, depois de subamostrar por esse fator, você vai olhar o resultado e dizer se você enxerga artefatos de aliasing, né? Então, a ideia é que a gente possa reconhecer esses artefatos
olhando mesmo o gráfico da coisa, né? Porque quando você vê uma linha tipo essa aqui, é muito óbvio isso aqui, né? Você tinha um sinal que tinha mais oscilações, tinha uma frequência mais alta. Se você tem menos amostras do que você precisa, né, para conseguir reconstruir o sinal, quando você for reconstruir, você pode ter uma coisa tipo essa aqui, né? Está sendo confundido, né? É uma frequência mais alta que está sendo confundida com uma frequência menor. Mas quando você tem um sinal que tem muitas frequências, né, um pega em nós, uma imagem, uma coisa que é real, como é que isso se manifesta, né? A ideia é você observar isso. Você tem uma imagem aqui, você fez essa subamostragem dos pontos. Então, fatalmente, se você fizer esse negócio aqui com essa taxa de 8, você vai estar abaixo da frequência necessária para reconstruir direito. Tá, mas o que vai acontecer, né? O que você vai observar ali na hora que for reconstruída? Então, essa é a ideia do exercício. E aí, como a imagem vai diminuir bastante de tamanho, acho que essa imagem aqui ela é 1025 por 1025, né? Se dividir por 8, vai ficar uma imagem bem menor. Como ela vai diminuir bastante, uma coisa que você pode fazer para observar ela melhor é redimensionar ela para um tamanho maior, né? Por exemplo, 513 aqui. E eu já dei o código que você pode usar para fazer isso com esse núcleo de interpolação aqui. Você não precisa implementar essa parte. Você pode usar essa biblioteca aqui, dá para visualizar mesmo, você vai ver que o artefato aí se mantém. Só vai ser melhor de ver. E o próximo exercício é tentar um fator de subamostragem maior do que 8, né? Por exemplo, 16. Né? Vai manter uma amostra a cada 16 e ver se, à medida que você diminui, se novos artefatos aparecem, se tem alguma coisa diferente que você consegue olhar. Tá? E aí vamos para a terceira seção desse assignment, que é usar a rede neural. Né? A gente volta para o PyTorch. Então, aqui tem um código que abre uma imagem como um sinal. Né? Então, a gente vai trabalhar com um sinal 2D, né? X e Y coordenadas. Então, já tem aqui essa classe de dataset. Tem duas formas de você usar essa função, essa classe aqui. Uma delas é você simplesmente não passar nada, passar aqui só o tamanho que você quer, por exemplo. Se você fizer isso aqui, já tem uma imagem padrão aqui, tá? Que é carregada por essa função, a imagem do cameraman. Tá? E ele vai redimensionar a imagem para 256 por 256 pixels. Tá? Então a imagem é quadrada, necessariamente. Mas você pode usar suas próprias imagens. Então, se você passar um segundo argumento aqui, que você pode subir a imagem aqui e clicar com o botão direito e pedir aqui, copy path. E aí você pode usar a sua imagem. Né? Se você estiver conectado no Google Drive, funciona também. Você vai conseguir acessar o seu Google Drive aqui, tu clica com o botão direito, copy path, e ele vai te dar aqui o endereço da imagem no teu Google Drive. E aí você pode usar a sua própria imagem. E ele vai redimensionar a imagem para o tamanho que você passar aqui. Tá? Opa. Aí, continuando, tem uma rede aqui já do tipo Hello, né, que a gente trabalhou na ferramenta anterior, e umas funções auxiliares, tanto para exibir um tensor que você sabe que representa uma imagem, né? Então você passa aqui o tensor do PyTorch, você passa a dimensão da imagem, que é a mesma que você usou aqui para criar esse dataset, né? E aí ele vai exibir, né, a imagem. Pode também retornar a imagem se você quiser fazer alguma coisa a mais com ela. E a função de treinamento que tem o mesmo loop que a gente viu no assignment anterior, né? Só tem umas complicações a mais para poder exibir e tal, porque agora a gente está exibindo imagem. Mas é a mesma ideia, tá vendo? Ó, modelo para GPU, treinamento, o otimizador já botei aqui dentro para evitar, né, que vocês esqueçam de atualizar depois. Aí o dado está aqui, né? O que a gente tinha lá de X e Y está aqui, o model input e ground truth. Então, model input vai ser uma grade de amostragem ali no produto cartesiano, né, dos intervalos ali, de -1 a 1 em x, -1 a 1 em
em Y, né? Está mostrado regularmente. E aí, para cada par ali dentro, você tem um valor de pixel da imagem. A imagem está em preto e branco, tá? Na escala de cinza, seria mais correto. Então, ela vai ter um valor apenas ali. E na forma de tensor, a gente está trabalhando com ele entre 0 e 1, tá? E eu botei aqui uma coisa para salvar um GIF, uma animaçãozinha do sinal. Então, deixa eu ver, mostrar para vocês aqui. Se vocês chegarem no assignment pela página que eu tenho, peraí, acho que é mais fácil eu ver aqui que eu não erro aqui, né? Pronto. Então, se vocês chegarem por aqui, por exemplo, tem esse GIF que foi gerado daquele treinamento ali do Colab, tá? E vocês podem chegar no notebook lá por aqui. Então, você vê que está treinando. No começo é mais perceptível, agora ainda está treinando, está melhorando aos pouquinhos algumas regiões aqui da imagem. Então, se você passar aqui um endereço para salvar o GIF, ele vai ser criado. Se não passar nada, ele não vai criar o GIF. Tá? E aí segue o mesmo processo lá. Ó. Você tem o output, que passa a entrada aqui, né? Esse XY para o modelo, ele sai aqui com os valores do pixel. Isso aqui é né, a mesma função de perda que a gente tinha lá, só que aqui a gente está construindo ela, ao invés de importar lá do PyTorch, né? Mas é erro quadrático médio. E aqui está, né, a atualização dos parâmetros da rede à medida que a gente vai treinando. Tá? Aí você vai, então, treinar uma rede Hello para fazer fitting de duas imagens diferentes. Tá bom? Você pode usar a imagem padrão ali do cameraman, se quiser, mas você necessariamente vai ter que ter alguma outra imagem sua aí. E, opcionalmente, você pode fazer a mesma coisa que eu pedi no Assignment 1, que é ficar explorando hiperparâmetros e tal, e ver se você consegue melhorar o resultado. Tá? Mas eu coloquei como opcional aqui, porque a gente tem mais coisas para fazer para baixo. Aí vem a outra seção, né, subseção dessa parte, que é olhar a transformada de Fourier de imagens. Então, estou passando aqui também o código para gerar isso. E aqui tem o nosso sinal 2D, né? Ó, é bom que tem até a forma de usar aquela coisa que deixei aqui para vocês. E de exibir também, né? O tensor. Então, você está vendo aqui a imagem do cameraman. E aqui como que você usa a do transformado de Fourier, né? Então, como é que se interpreta esse gráfico aqui, né? No centro estão concentradas as frequências menores e na borda as frequências maiores. Tá? Então, você vê que tem muita baixa frequência, né? É mais forte aqui no centro. E as frequências mais altas aparecem menos, né? Do que essas outras aqui. Tá? É muito comum ver essas retas, pelo menos essa cruz aqui, né? Na vertical e na horizontal, nesse tipo de gráfico de imagem, que é decorrente de um efeito de borda, porque esse cálculo aqui considera que a imagem deveria ser periódica, né? Mas a gente tem esse truncamento aqui, né? Não é. Se você tivesse uma imagem que é periódica mesmo, inclusive a gente está fazendo experimentos com isso agora, você vê que isso aqui é bem atenuado, às vezes até some mesmo, tá? E esses outros aqui tem a ver com algumas retas mesmo que você vai ver dentro da imagem. Até sugiro que você faça esse aqui, né? Se você quiser experimentar interpretar essas coisas, pega uma imagem que é tipo assim, listras na vertical, e pega uma imagem que é listras na horizontal e faz esse gráfico de transformado de Fourier, você vai ver como aparecem algumas dessas retas, assim, como que elas vão mudar de posição na horizontal e na vertical. Né? E aqui a gente tem umas coisas aqui, tipo esse tripé aqui, que demarcam algumas direções. Né? Então, a ideia é que você, depois de treinar, né, então teve a sessão anterior que você treinou a rede com Hello, e agora você vai olhar a transformada de Fourier do modelo treinado e da imagem que você usou para treinar. Né? Então, eu pedi para treinar duas imagens aqui, mas olhar a transformada de Fourier você pode fazer com uma só, não precisa fazer com as duas.
você vai chegar numa conclusão, para menos que você não consiga chegar a conclusão nenhuma com uma só, mas eu acho que você vai. Mas aí você olhou uma só e ainda está na dúvida, aí você olha a outra e você vai encontrar um padrão na divergência da FFT, do ground truth e do que você treinou, tá? E aí você descreve e fala um pouquinho do que você encontrou. E aí a próxima sessão é para treinar uma rede sinusoidal, tá? Então aqui tem uma definição mais lean do paper da Siren, que é uma rede neural que usa senos como função de ativação, tá? Não é tão trivial quanto ir lá e trocar ReLU por seno, porque é instável você fazer o treinamento com uma função que é periódica, que nem o seno, mas sob algumas circunstâncias de inicialização dos parâmetros na rede, é possível fazer esse treinamento e funciona bem para esses casos aqui, tá? Então, se você quiser ver o paper em detalhe, ele está lá na referência aqui, né? Esse paper aqui. Inclusive, eu vou colocar mais uns vídeos aqui embaixo de referência de coisas que a gente está falando, que vai ser útil para esse assignment. Então, aqui está a definição, né, da SAI, da camada de seno e tal. E você vai basicamente repetir o treinamento, só que ao invés de usar a rede de ReLU, você vai usar a SAI. E vai repetir também, olhar para a frequência, né? E vai ver agora o que aconteceu com a FFT da reconstrução com a SAI em relação ao ground truth e a com o ReLU. E faltou aqui, né? Terminar. Tipo, a pergunta é, o que você acha que... por que você acha que ficou melhor? Né? Que essa coisa... Já até adiantei, vai ficar melhor, né? Então, por que você acha que ficou melhor usar a SAI em relação a ReLU, né? Eu vou corrigir aqui essa falta lá no Colab. Então, esses são todos os exercícios que temos. Vocês têm alguma dúvida em relação a isso que foi apresentado? Eu tenho uma dúvida sobre o formato de entrega do notebook e tudo mais. Você quer que a gente só copie o seu